Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Física. Meu nome é Hugo Henrique, sou professor do município de Piraquara e estarei trazendo mais algumas novidades para vocês ao longo dessa aula. Entretanto, antes do início da aula, eu tenho algumas recomendações para vocês, me acompanhem na tela, por gentileza. Então aqui, aos estudantes que estão assistindo às aulas pela televisão, entregue suas atividades na escola, como também pode resolvê-las pelo Classroom. E aqui, pessoal, veio uma dica super importante para vocês. Caso você ainda não esteja tendo vínculo com a plataforma, notifique a instituição ao qual você estuda para que sejam feitos os devidos encaminhamentos, ok? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula hoje? Então, começando com um quiz, para a gente dar uma olhada e retomar assuntos das aulas anteriores. Então, vamos lá, me acompanhem aqui. O que é ondulatória? Letra A. É a parte da física que estuda as ondas, ou seja, qualquer perturbação, pulso, que se propaga em um meio. Letra B, é o estudo dos pulsos eletromagnéticos. Letra C, é a parte da física que estuda o som e suas propriedades. Um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Vamos lá então, prezados alunos, para a gente retomar esse conceito. Me acompanhe na tela. Ali, o que é ondulatória? É a parte da física que estuda as ondas, ou seja, qualquer perturbação, pulso que se propaga em um meio. E aqui, pessoal, a gente viu com uma referência aonde você vai ter ali tanto o som que você tem como base de estruturação, como também ali o fato de uma pedra cair na superfície de um lago, então vai ter perturbação, vai ter propagação de onda, ok? Me acompanhe na tela novamente. Vamos agora para um exercício. A respeito da classificação das ondas, determine a alternativa incorreta. E pessoal, aqui uma atenção muito especial para vocês ali. Quando ele fala esse tipo de estruturação, destaque o espaço ali que você tenha, grife, de maneira que você veja sempre com bastante eficiência o que a questão está pedindo. Ele quer a alternativa incorreta, ele quer que você marque o que está errado. Geralmente temos o hábito de ver a estruturação de uma questão, já vai marcar a primeira alternativa quando você vê a correta. Geralmente está coerente o contexto. Entretanto, aqui ele quer a alternativa errada. Então vamos analisar as proposições ali. Me acompanhe na tela novamente. As ondas classificadas como longitudinais possuem vibração paralela à propagação. Um exemplo desse tipo de onda é o som. Letra B. O som é uma onda mecânica longitudinal e tridimensional. Letra C. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Letra D. Quanto à sua natureza, as ondas podem ser classificadas em mecânicas, eletromagnéticas, transversais e longitudinais. Um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Vamos lá então, pessoal, analisar cada uma das alternativas. Me acompanhe na tela novamente. Olha o que ele fala ali na letra A. As ondas classificadas como longitudinais possuem vibração paralela à propagação. Um exemplo desse tipo de onda é o som. Perfeito, pessoal, é bem esse tipo de estruturação que você tem. Você tem como se fosse um eixo de propagação e a propagação ela vai avançando de maneira paralela a esse conceito. Vamos a mais uma alternativa aqui. Na letra B. O som é uma onda mecânica, longitudinal e tridimensional. Então, assim, temos alternativas sendo correta também. O detalhe que temos aqui da estruturação, principalmente quando você vai falar alguma coisa para alguém escutar, não necessariamente essa pessoa precisa estar lhe vendo, mas ela pode lhe ouvir dependendo da intensidade sonora que você vai ter, ou do volume, vamos dizer assim, do seu som, certo? Então, temos essa estrutura. Essa pessoa pode estar à sua frente, pode estar atrás de você, à direita, à esquerda, acima ou abaixo. Então, a gente tem essa caracterização ali, ok? Me acompanhe novamente aqui. Na letra C, todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Pessoal, perfeito. Então, é essa estruturação que temos ali dentro da classificação de ondas. Vamos ali, a última alternativa. Quanto à sua natureza, as ondas podem ser classificadas como mecânicas, eletromagnéticas, transversais e longitudinais. Então, essa aqui acaba sendo falsa justamente pelo fato de que estaremos trabalhando com a mecânica e a eletromagnética, que vai dar esse conceito para que tenhamos a estruturação adequada dentro do conteúdo, ok? Então, vamos avançar aqui para a nossa próxima tela. Temos aqui o conceito da frequência. Então, me acompanhe aqui. A frequência é uma grandeza física que indica o número de ocorrências de um evento em um determinado intervalo de tempo, cuja a unidade de medida é expressa em Hertz. Poxa, mas o que é isso que vamos acabar trabalhando dentro desse componente? A estruturação que temos é como se fosse o número 1 divididos pelo tempo. Então, você vai ter 1 divididos por S, então isso compactua na unidade de medida representada por Hertz, que ela pode aparecer também como S elevado a menos 1, certo? Então, isso é o que temos como referência. Avançando aqui para a tela novamente. Regularmente, quantas vezes você vai à escola semanalmente? O detalhe que tem aqui, pessoal, vamos imaginar os 7 dias da semana, começando no domingo, avançando até o sábado. Lógico que em períodos normais, que tenhamos ali de aula, você vai regularmente ali então para a escola de segunda a sexta, ou seja, são 5 dias que você vai dentre os 7 que tem na semana. Então, isso apresenta uma frequência que você vai ter 5 em 7. Então, isso é uma caracterização que tenhamos ali. Então, dentro desse componente da frequência, o que você vai ter como estrutura? O número de determinadas repetições em um certo intervalo de tempo. Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Bom, então aqui, ó, dentro dessa ideia, vamos pegar ali a ideia da frequência de um beija-flor. Então assim, ó, pode bater as suas asas cerca de 80 vezes por segundo, ali aproximadamente 4.800 vezes por minuto, e seu coração bate cerca de 2.000 vezes por minuto. Seu coração possui massa de 2,4 a 5 gramas. Olha o tamanho que você vai ter dessa ave, que tem uma característica extremamente especial. Ela consegue padronizar o seu sistema de voo, ela consegue se manter basicamente parada no ar. Então, é a única ave que consegue fazer isso. Olha a frequência que você vai ter da estruturação. O fato de você estar batendo as asas ali cerca de 80 vezes por minuto, por isso que essa ave ela precisa de muita energia. Algumas residências, o pessoal deixa como se fosse uma mistura de água com açúcar, que isso é energia. E essa ave ela tem um potencial de gasto energético extremamente amplo. A gente pode ver tanto pela frequência de batimento cardíaco que ela vai ter, como também da movimentação das asas. Então, olha a dinamicidade que temos ali. Vamos para a nossa próxima tela. Avançando aqui, pessoal, vamos pegar a ideia de um ser humano. Em situações normais, o coração humano bate de 60 a 80 vezes por minuto. Em situações de medo, estresse, atividade física, esse valor pode mais do que dobrar. A massa do coração de um adulto é de cerca de 250 a 350 gramas. Então, em situações ali que você talvez já tenha levado um susto na sua vida, você percebe que dá aquele disparo, basicamente, do seu coração. Por quê? Uma situação diferente. O fato de você ter que estar correndo atrás de um transporte coletivo, por exemplo, ou para pegar o escolar, ou subindo uma montanha, que é uma atividade que eu faço, então aí você percebe que o batimento cardíaco acaba sendo muito intenso.
dependendo da estrutura, parece que você sente ele bater aqui na garganta, de tão intenso que é o nível de batimento. Então, para quem acaba sendo esportistas ali de alto nível, por exemplo, então você tem essas estruturações que são colocadas ao extremo. Quem faz triatlo, por exemplo, onde tem a modalidade de corrida, ciclismo e natação, sofre os conceitos que você vai ter ali de um coração que tem que estar extremamente sadio, certo? Então, isso é uma caracterização que tenhamos ali. Dentro desse conceito, que se você está parado, está em repouso, está sentado no sofá da sua sala, assistindo, por exemplo, essa aula, e você percebe que o seu coração ali está com uma frequência de batimentos ali superior a 80 batimentos por minuto, verifica com a sua família até a possibilidade de você fazer um acompanhamento médico, porque a estruturação aí já não está normal, ok? Vamos ali então avançar para a nossa próxima tela? Então temos aqui a ideia de uma baleia. A baleia azul possui um coração com massa de 600 kg. Mas, sob as águas, seu coração pulsa de 4 a 8 vezes por minuto, chegando a apenas 2 batimentos por minuto em algumas situações. Na superfície, seu coração se agita para 25 a 27 batimentos por minuto. E aí vem a pergunta que vocês podem estar fazendo. Poxa, mas um beija-flor ele é tão pequenininho e tem um batimento tão amplo, comparado com uma baleia que é extremamente grande, tem o coração extremamente pesado, se a gente for analisar ali, que ele tem uma massa extremamente ampla. Então, de repente, tem um nível de batimento menor. Então, perceba muito pela agitação que você vai ter. O fato da baleia, por exemplo, é como se ela estivesse mais tranquila se deslocando ali, que você vai ter em meio ao oceano, enquanto o beija-flor tem uma vida muito mais agitada, certo? Então, isso vai estar diretamente associado ao conceito da frequência. Vamos ali novamente para a nossa próxima tela? Então, temos aqui a frequência do automóvel. O contagiros ali tem a função de informar o número de rotações por minuto. Essa informação é de grande importância para você saber a hora correta de fazer a troca de velocidade, no caso, a troca de marcha. Então vamos analisar aqui. Você tem esse componente que ele vai estar marcando aqui do número 0, vai estar avançando aqui até o número 7. E percebam, tem um componente aqui chamado RPM/1000. Isso quer dizer que a estruturação que aparece do número que está apontado ali, ele vai ser multiplicado por 1000. Então assim, se você tem uma rotação que está aqui ó, entre o 2 e o 3, aproximadamente no meio, seria o correspondente de 2,5, então a gente vai ter aproximadamente 2.500 rotações por minuto, certo? Então, isso é a frequência que vai estar te direcionando para que você consiga estar fazendo a troca de marcha adequada para que você venha adquirir mais velocidade. A única exceção são carros automáticos que eles fazem de maneira automática o processo. Não precisa você estar cambiando basicamente o veículo, certo? Então temos essa estrutura ali. Vamos avançar para a nossa próxima tela. Então olha o que ele diz ali para a gente. Chamamos de período o tempo necessário para que o movimento realizado por um corpo volte a se repetir. Então temos que a frequência e o período são inversamente proporcionais. E aqui, meu querido estudante, perceba muito a atuação que temos aqui da nossa equação. F é igual a 1 sobre t. Entretanto, F é a frequência, t é o período que a gente pode chamar de tempo também. Se você inverter a posição dessas estruturas, ficaria t igual a 1 sobre f, certo? Então temos isso como base de referência. Lembra que eu tinha comentado que a ideia da unidade de medida da frequência definida como Hertz? Temos aqui então ó, 1 sobre segundo, então que é a unidade padrão de tempo que a gente vai estar trabalhando. Ah, mas vocês podem questionar que eu falei ali, por exemplo, da ideia do carro, a rotação por minuto. Sim, esse é o padrão que você utiliza na indústria para que você consiga estar fazendo o processamento e dentro dessa ideia você analisar como que vai ser todo o potencial de direcionamento que você tem para que você consiga ter a vida útil dessa estruturação, certo? Então não é só a rotação, você tem que ter as peças, óleo lubrificante, que isso venha dar suporte nessa interação. Mas de uma maneira adequada, então temos essa estruturação que é representada com o tempo em segundos, ok? Mas eu também tinha abordado com vocês ali a ideia de estar trabalhando com a frequência em número de dias que vocês vão, por exemplo, para a escola, mas você também pode fazer algumas adaptações. Mas o padrão internacional para utilizar para tempo é segundo, ok? Vamos ali então para a nossa próxima tela? Então,
temos aqui, ó, o período que a gente pode estar representando pela ideia de duas crianças brincando em uma gangorra. Então, o que acontece? Você tem duas pessoas ali com massa relativamente próximas e você vai ter o quê? A criança que está ali próxima ao chão, ela vai impulsionar com as suas pernas para ir para o alto. Como consequência, se essa criança vai para cima, essa aqui vem para baixo. E ela vai fazer o mesmo processo também, impulsionando com as pernas. Então você vai ter essa movimentação que você tem ali. Se eles se mantiverem nessa movimentação de uma maneira basicamente constante, quando eles estiverem chegando ali ao chão, eles dobrarem suas pernas e impulsionarem, você consegue manter uma ideia de uma certa frequência, um certo período. Então você consegue manter essa estrutura, vamos dizer assim, ao longo de toda a brincadeira que as crianças venham a estar fazendo, certo? Outro componente que tem, para quem acaba trabalhando com práticas esportivas, seja com tênis, por exemplo, então você tem assim, esse tipo de máquina onde você tem diversas dessas bolinhas ali, onde você consegue estar trabalhando com a estruturação, onde cada bolinha pode ser programada por essa máquina para ser arremessada. Ali 4 segundos, 3 segundos, 7 segundos, então você consegue definir um espaço temporal. Como consequência, você tem uma determinada frequência. Então, a ideia da utilização dessa máquina é para que você consiga estar melhorando e aperfeiçoando o tempo de resposta do atleta. Então, conforme vai chegando, por exemplo, aquela bolinha, então ele vai ter que pegar, vai ter que fazer o avanço da situação para que consiga rebater ela, então, e jogar para a área adversária. Então, aí a gente consegue estar trabalhando dentro dessa estrutura, ok? Vamos ali para a nossa próxima tela? Então, temos aqui mais um exercício. Então, me acompanhe lá. O tacômetro é um equipamento que mede o giro do motor de um carro e mostra em tempo real para o motorista o número de giros por minuto. Determine a frequência em hertz e o período em segundos para um motor de um carro cujo tacômetro indica 3.000 rotações por minuto ou 3.000 RPM. Vamos às opções de resposta. Na letra A, temos aqui 50 Hz e 2 vezes 10 elevado a menos 2 segundos. Na letra B, uma frequência de 80 Hz e 1,5 vezes 10 elevado a menos 2 segundos. Na letra C, 45 Hz e 2,5 vezes 10 elevado a menos 2 segundos. Na letra D, 55 Hz e 2,5 vezes 10 elevado a menos 2 segundos. E na letra E, 60 Hz e 2 vezes 10 elevado a menos 2 segundos. Então, um tempinho para vocês analisarem essa referência.
Prezado estudante, vamos dar uma olhada ali e entender como funciona todo esse processo, esse mecanismo, ok? Então, vamos lá, galera, para a gente dar essa sequência ali. Então, avançando aqui, ó. O tacômetro é o equipamento que mede o giro do motor de um carro e mostra em tempo real para o motorista o número de giros por minuto. Determine a frequência em hertz e o período em segundos para o motor de um carro cujo tacômetro indica 3.000 rotações por minuto. Então, vamos à resolução para ver como que a gente consegue compreender essa temática, ok? Me acompanhe na tela. Então, temos ali a ideia da frequência. A frequência definida pelo problema é 3.000 rotações por minuto. Dentro dessa temática, o que faremos ali? Dividimos por 60. Por que por 60? Porque temos 60 segundos ao longo de um minuto. Ao fazer, então, 3.000 divididos por 60, chegamos, então, à frequência correspondente ali de 50 Hz, certo? Então, isso é a caracterização da frequência que temos ali em segundo. Ou seja, então, o motor vai estar rotacionando 50 vezes por segundo. Dentro dessa estrutura, vamos avançar para a equação para determinar o período, certo? Analisando o período, lembrando que ele é inverso à frequência, vamos ter ali 1 divididos por 50 e isso equivale a 0,02 segundos. Quando você chega nessa resposta, você já imagina, poxa, todo o desenvolvimento que eu fiz está correto, mas a opção da resposta, ele não vai estar apresentando essa opção para o intervalo de tempo de período. Como que a gente faz então? Me acompanhe na tela novamente. Vamos pegar ali o número que chamamos então de significativo. Essa ideia do número significativo que temos ali como resultado é o número 2. Perceba, pessoal, o número 2 ele se encontra na segunda casa depois da vírgula. Então, o número 2 é a referência e eu preciso deslocar essa vírgula para depois do número 2. Ou seja, a vírgula ela vai caminhar ali 2 casas, passando ali entre o 0 e o 2 e posterior ao 2. Quando você faz isso, obrigatoriamente você cria a notação científica ou faz uso da base 10. Então, o que temos ali como referência? Então, você tem que indicar aonde o número 2 se encontra posterior à vírgula, no posicionamento original dele. Como é na segunda casa, aparece o expoente número 2. Como eu tive que deslocar a vírgula para a direita, o meu expoente é negativo, certo? Então, temos ali como referência 2 vezes 10 elevado a menos 2 segundos. Ou seja, a opção de resposta que eu tenho é 50 Hz e 2 vezes 10 elevado a menos 2 segundos, ok? Então, temos isso como representação, até retomando um pouquinho o contexto que temos ali da base da notação científica, ok? Avançando então para a nossa próxima tela, vamos a um quiz. Marque a alternativa que indica o período de revolução de um satélite geoestacionário. Na letra A, temos então ali 48 horas, na letra B, 12 horas, na letra C, 72 horas, na letra D, 24 horas e na letra E, 10 horas. Um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Pessoal, vamos lá então. Primeiramente, vamos compreender o que o exercício está pedindo. Tem uma palavrinha um pouco diferente ali que chama geoestacionário. Poxa, o que é isso? Geo, lembra a Terra, estacionário, está parado em relação à Terra, certo? Então vamos analisar ali. O tempo que você tem que o planeta dá uma volta no eixo dele, definido pela rotação, então é 24 horas. Ou seja, um satélite geoestacionário vai dar uma volta em torno do planeta também em 24 horas. Então, a nossa resposta que temos aqui, letra D, ok? Vamos avançar para a nossa próxima tela. E aqui, galerinha, vem um detalhe super importante para vocês compreenderem o que a gente vai estar falando. Nessa temática, a gente vai começar a dar uma olhadinha aqui na ideia de comprimento de onda, certo? Então, assim, ó, uma onda, ela vai ser uma oscilação. Com essa oscilação que temos, então percebam que temos ali a parte de cima de onda, temos a parte de baixo de uma onda que em determinados intervalos de tempo eles venham a se repetir, certo? A parte de cima denominamos como crista e quando você avança de uma crista até a próxima crista consecutiva, isso define o que a gente chama de um comprimento de onda, que é composto por uma subida e uma descida completa, vamos dizer assim. Na parte de baixo, a mesma estruturação, quando você analisa de um vale até o próximo vale consecutivo que tem ali. Então isso também você pode definir com uma ideia de um comprimento de onda. Ou, definindo pelo eixo que você vai ter da horizontal, pegue por aqui, a onda começa a subir. Então o próximo ponto, onde ela vai refazer exatamente o mesmo movimento, então você consegue definir como um comprimento de onda. Ou, ainda, se nesse ponto a minha onda está descendo, você pode avançar para o próximo ponto, aonde a onda está descendo novamente. E aí, nessa estrutura, também você pode definir esse contexto do comprimento de onda. Mas vamos deixar isso para falar num próximo momento, ok? Analisando o que vimos ao longo dessa aula, vimos ali o conceito da frequência, do período e o comecinho dessa ideia de comprimento de onda. Então, aguardo vocês na próxima aula, um grande abraço e até a próxima!